Opa, fala moçada, tranquilo? Bom, estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês. Durante a nossa aula, nós utilizamos o nosso material, seguindo aí o material, né? Mas para gravar o vídeo, para vocês fazerem um resumo, eu vou estar utilizando os slides que eu preparei, tudo bem? Eu sei que a gente está um pouquinho atrasado, mas está valendo ainda. Bom, então vamos lá. Esses são os módulos 40 e 41 e hoje nós vamos falar sobre a cortina de ferro. Pessoal, a cortina de ferro, na verdade, foi uma expressão utilizada para separar fisicamente, né, e também militarmente aqueles países do leste europeu, ou seja, aqueles países que haviam aderido ao socialismo soviético. Tanto aqueles países que haviam sido incorporados pela União Soviética, ou aqueles que também se mantiveram independentes, na verdade, mas que haviam aderido ao socialismo. Nessa imagem aqui nós conseguimos ver como que era a Europa até a primeira metade da Guerra Mundial, até a Primeira Guerra Mundial. Então vocês conseguem observar que até a Primeira Guerra Mundial a Europa estava dividida em impérios. Só que esses impérios eles foram desfeitos, dando origem aí a vários países. E alguns desses países, pessoal, foram anexados aí ao Império Russo depois da Revolução Russa de 1917. O fim da Primeira Guerra Mundial resultou no fim desses impérios, com exceção, é claro, do Império Russo, né, que depois da Revolução Russa, né, passou a ser chamado de União Soviética. Com isso, o leste europeu se fragmentou em um conjunto de vários países que tiveram as suas fronteiras determinadas de acordo com o interesse dos franceses, dos ingleses e dos poderes locais. Assim, nessa época surgiram países como a Bulgária, a Romênia, a Polônia, a Tchecoslováquia, a Iugoslávia e a Hungria. Olha só como que ficou, pessoal, né? Após a Primeira Guerra Mundial. Observem que aí já aparece a União Soviética, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, as forças do Eixo anexaram todos os países do leste europeu. Com o apoio do exército soviético, a maior parte desses países conseguiu se libertar. As grandes exceções foram a Albânia e a Iugoslávia, que expulsaram os exércitos invasores com seus próprios movimentos internos. As maiores transformações no leste europeu se deram com o fim da Segunda Guerra Mundial e não incluíram apenas mudanças nas fronteiras, mas também a adoção do modelo político e econômico do socialismo. Nessa imagem já consegue perceber como foi, né, ficando a nova União Soviética. Com o fim da guerra, os soviéticos obtiveram o direito de organizar os regimes políticos dos países do leste europeu que haviam auxiliado. Assim, pessoal, Polônia, Romênia, Hungria, Bulgária e Tchecoslováquia, né, todos esses países adotaram o socialismo. Stalin dirigiu um processo para acabar com as possíveis forças contrárias, e assim os governos decidiram se integrar ao bloco soviético. Observe nessa imagem aqui todos os países que haviam adotado o socialismo. Pois é, esses países sofriam uma forte força da União Soviética e, obviamente, de Stalin. A Alemanha também mudou, pessoal. Após a sua derrota durante a Segunda Guerra, ela foi dividida em 4 áreas diferentes, né? Uma área para cada potência dos aliados, ou seja, para cada área dos aliados, né? Estados Unidos, França, a Inglaterra e a União Soviética. Entretanto, assim como o território alemão, a sua capital Berlim também foi dividida em 4 partes e controlada, obviamente, pelos vencedores. Essa divisão deu origem a 2 Alemanhas. A Alemanha Federal, ou a República Federal Alemã, né? Ou também a Alemanha Ocidental, que era a união das 3 partes capitalistas, Inglaterra, França e Estados Unidos, e a República Democrática Alemã, ou Alemanha Oriental, com a parte que ficou sob o controle dos soviéticos, né? A Alemanha Oriental, a capital era Berlim, a Alemanha Ocidental, a capital era Bonn. Essa imagem mostra como ficou
a divisão, né? O setor francês, inglês e o estadunidense e o setor soviético. E durante esse período, pessoal, surge o Muro de Berlim. O Muro de Berlim, que é o principal símbolo da Guerra Fria. Ele é desfeito só em 1989, em novembro de 1989. E a construção desse muro teve um impacto muito forte na organização geopolítica, tanto do espaço urbano geográfico, quanto também no contexto social, porque separou famílias, amigos, grupos de pessoas que tinham relações muito próximas. Isso deu um impacto muito grande na Alemanha durante o período da Guerra Fria. Bom, vamos analisar um pouquinho as estratégias de coesão do bloco soviético. Com o fim da Segunda Guerra e os acordos de Yalta, a União Soviética passou a controlar os países do leste europeu. A União Soviética ela era formada por 15 países com os governos centralizados em Moscou. Então ela passou a ter 15 países a partir da Segunda Guerra. A Conferência de Yalta aconteceu em fevereiro de 1945, ou seja, ainda em tempos de guerra. Ainda em tempos de guerra, a União Soviética, a Rússia, aliás, os poderes, o exército soviético já havia dominado toda aquela região do leste europeu e do norte da Alemanha. A União Soviética tornou-se multiétnico com isso. Muitos países, mais de 10 idiomas oficiais, mais de 11 fusos horários, uma quantidade muito grande de tendências religiosas. E com isso, Stalin adotou um sistema conhecido como russificação, mandando tropas do exército soviético para diferentes áreas da União Soviética, com a intenção de inserir a língua, a cultura dos russos a toda a União Soviética. Nessa imagem, nós temos aí o Churchill, é o primeiro-ministro inglês, o Roosevelt, na época presidente dos Estados Unidos, e o Joseph Stalin, o presidente da União Soviética na época. Foram organizados, pessoal, algumas instituições para manter o bloco da União Soviética. A Comecon, que é o Conselho para Assistência Econômica Mútua, foi criada em 1949 e a tendência, a ideia da Comecon é ajudar a integrar os países no sentido econômico. E a Comecon foi criada como resposta ao Plano Marshall, que foi um plano de ajuda financeira aos países capitalistas que haviam sofrido muitos danos com relação à guerra. Então o Plano Marshall foi movido pelos Estados Unidos para ajudar na construção da Inglaterra, da França, da Itália, enfim. Então a União Soviética resolveu criar a Comecon em resposta ao Plano Marshall. Foi criado também o Pacto de Varsóvia, que foi um acordo militar, em resposta à OTAN. A OTAN era uma organização militar capitalista, e o Pacto de Varsóvia foi uma união militar, um acordo militar, para manter os países do bloco soviético unidos, e em caso de agressão, em caso de guerra, todos esses países iam se unir contra um inimigo em comum. E aqui essa bandeira representa a Comecon e esse brasão, o Pacto de Varsóvia. Bom, a União Soviética ela inseriu a ideia de um partido único e também a ideia de planificação da economia a todos os países que faziam parte da União Soviética. Olha só, os países do bloco soviético tiveram que adotar o sistema de partido único, significando que estava proibida a existência de mais partidos e, consequentemente, do pluralismo político. E aqui a gente começa a ver, pessoal, a ideia da censura, da liberdade de expressão, não tinha oposição, não tinha aí como você ir contra o governo, porque é isso que o pluripartidarismo ele representa. Nesse sistema, no sistema soviético, as repúblicas priorizavam o desenvolvimento das indústrias de base, a indústria petrolífera, a siderurgia, a metalurgia, davam prioridade, obviamente, à corrida espacial, à indústria de armamentos. Nesse sentido, até hoje esses países são muito ricos, tá? No entanto, pessoal, a produção de bens de consumo, como os alimentos, foi deixada de lado,
né, bebidas, roupa, calçados. As indústrias mais leves, como os eletroeletrônicos, apresentaram baixo dinamismo e começaram a faltar muita coisa, né, nos países, e também a população passou a ficar muito atrasada em relação aos países capitalistas. Inclusive foi um dos motivos, né, para que a União Soviética não desse certo e viesse a se desintegrar, né? Pessoal, vamos agora falar um pouquinho sobre os levantes populares, né? Teve sim uma estratégia de coesão? É claro que teve. Porém, teve também muitas contradições internas. A população e também os governos passaram a questionar a soberania da União Soviética. E nisso, pessoal, teve vários problemas lá, né? E esses problemas foram violentamente reprimidos pelo governo de Moscou. Então vamos entender, né, quais foram esses problemas, pelo menos alguns deles, que trata no nosso material. A crise da Hungria de 1956. Então, pessoal, em 1956 o governo húngaro, liderado pelo primeiro-ministro Imre Nagy, iniciou um processo de reformas e adotou uma série de práticas liberais que iam contra o modelo de partido único e de centralização econômica imposta pelos soviéticos. A população saiu às ruas para apoiar as propostas de democratização, de fim da subordinação a Moscou e da criação de um tipo de socialismo propriamente húngaro. Cara, isso foi bem legal, né? Já pensou adotar políticas liberais, pensar no povo, pensar na sociedade, né? Políticas de bem-estar social, de divisão de renda? Pois é, né? Nagy declarou a saída da Hungria do Pacto de Varsóvia. Obviamente, o governo soviético não achou isso nada legal. O exército soviético invadiu o país e matou aproximadamente 20 mil húngaros, além dos seus líderes, que estavam à frente das manifestações. A Primavera de Praga, pessoal, 1968. Ocorreu na Tchecoslováquia, né? Praga era a capital da Tchecoslováquia. O governo de Alexander Dubček iniciou uma série de reformas liberais, destacando-se a liberdade de imprensa, de opinião, de criação artística, visando construir uma sociedade mais democrática. Olha que bacana, né? Liberdade para a imprensa, liberdade de opinião, né? Estimular a cultura, tudo isso foi muito bacana, né? E ele não quis ter problemas com o governo soviético. Ele falou assim, olha, nós não vamos sair do Pacto de Varsóvia, mas mesmo assim os tanques do exército invadiram a capital tcheca e reprimiram violentamente as manifestações populares, né? Acabaram com as tentativas de abertura política. Foi um verdadeiro desastre. Milhares de pessoas morreram, principalmente estudantes, né? Alguns deles até praticaram o ato da autoimolação, tacando fogo no próprio corpo na frente do exército como forma de manifestação. O levante na Polônia de 1980. A Polônia vivia uma situação econômica grave, que denunciava o desmantelamento das condições sociais do bloco soviético. A população estava muito descontente com os baixos salários, os altos preços dos alimentos e a falta de mercadorias. Olha só. Só que dessa vez, pessoal, não foi o governo que se manifestou. Aliás, o governo era muito ligado a Moscou. Na verdade, quem se manifestou foram os operários, liderados por Lech Walesa. Eles criaram um sindicato, o Solidariedade. Eles promoveram passeatas, promoveram greves, saíam nas ruas fazendo manifestações, passaram a exigir eleições diretas, passaram a exigir um pluripartidarismo e, obviamente, Moscou mandou o exército invadir a Polônia. Só que dessa vez não precisou do exército se manifestar. O próprio governo polonês promoveu um golpe interno e prendeu mais de 15 mil pessoas para conter as manifestações. Pois é, pessoal, essa primeira parte nós encerramos, né? Vamos parar por aqui, vamos fazer as atividades. E assim que der eu faço a gravação e envio o restante do material para vocês, beleza? Então é isso aí, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!